nessa aula eu vou falar aqui de uma dúvida do Fagner sobre repetições no Guitar Pro. Repetir faixas, ok? Vamos lá. Primeiramente, eu vou deixar na descrição do vídeo, Fagner, esses dois arquivos do Guitar Pro, né? Um vai conter as repetições, que são as alterações que você deseja, e um vai ter a partitura sem essas alterações para você poder aí identificar o que foi alterado, ok? Eu vou fazer alterações nessa aqui, é a mesma coisa dessas outras duas, só para eu não mexer aqui eu já fiz. Vamos lá. A dúvida do Fagner era o seguinte, e é algo que realmente é intrigante aí no Guitar Pro. Por exemplo, eu tenho esse trecho onde o violão aqui, ele repete a mesma coisa. O que ele faz no primeiro compasso, ele está fazendo no segundo compasso. E sabemos que na partitura nós temos um símbolo que pode nos privar desse trabalho, né? Poupar o nosso tempo. Eu não ter que repetir esse compasso. E esse símbolo é esse aqui, que é o ritornello, ou repetição aqui no Guitar Pro. Eu adiciono ele, mas observe o seguinte: utilizando o ritornello, ao colocar eu coloco também na outra faixa. Eu já deixei aqui as duas faixas, que eu tenho um violão e uma guitarra aqui. Eu já deixei as duas faixas visíveis. Como é que faz isso aqui? Ó? Você aperta F3 ou clica aqui. Eu vou apertar F3. Eu só tenho aqui a minha faixa do violão, que ela está selecionada. F. Aí eu selecionei aqui a outra faixa agora, que é da guitarra. F3, eu mostro as duas. Deixa eu só... Vou dar um nome aqui. Violão. Só para não confundir. Essa aqui é a guitarra, deixa aí. Então, voltando. Ao colocar esse ritornello, eu coloco também em todas as faixas. Se aqui eu tivesse 10 faixas, as 10 faixas receberiam esse ritornello. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o Guitar Pro, ele lê a partitura, não nesse caso, não individualmente, quando se tem esse tipo de simbologia. Ele vai ler tudo como uma partitura só. Aqui eu tenho uma partitura do violão e aqui eu tenho a partitura da guitarra. E esse ritornello, ele é uma mudança geral. Ele causa uma mudança geral. Então, em toda a partitura, as partituras que você já fez, seja de bateria, seja de guitarra, seja de um baixo, colocou o ritornello, obrigatoriamente o Guitar Pro ele já vai adicionar esse símbolo ao compasso qual você selecionou. Colocando fechando esse ritornello aqui, ele também vai adicionar as outras partituras ao mesmo símbolo. Isso aqui é interessante se todos fizerem nesse trecho a mesma coisa. E aí vem a dúvida do Fagner. Ele me disse que nenhum dos instrumentos, como eu dei o exemplo de dois, por exemplo, o violão que ele estava fazendo, ficava fazendo um groove aqui, uma base repetitiva, porém o solo não ficava repetindo a mesma coisa. E aí surge essa questão: como eu vou me
poupar meu tempo de ter que escrever isso de novo, se eu tenho que fazer isso aqui, que é esse solo que nós temos aqui, e continuar fazendo esse solo? Qual é a solução para isso? Observe o seguinte, eu vou colocar para tocar, vocês vão perceber que o Guitar Pro ele vai tocar esse primeiro compasso e vai repetir o primeiro compasso. Só que o meu desejo é que ele toque o primeiro compasso do violão, repita o primeiro compasso do violão, porém ele faça os dois compassos aqui da guitarra. Ele faça esse primeiro compasso, depois faça esse, mas repita apenas esse. Utilizando o ritornelo, isso não é possível. Vamos ouvir. Observou que ele repetiu o primeiro compasso tanto da faixa 1 como da faixa 2. Para solucionar esse problema, nós vamos usar um símbolo de repetição, mas não é o ritornelo. Vamos tirar ele daqui. Nós vamos utilizar esses dois símbolos aqui, ó, que parece o sinal de porcentagem. Esse sinal de porcentagem, digamos assim, com uma barra só, ele repete um compasso, e com duas barras ele repete dois compassos. No meu caso aqui desse exemplo que eu coloquei, eu repito apenas uma vez. Então o que eu faço? Eu seleciono o compasso que eu desejo que ele repita e coloco esse símbolo, clicando aqui nesse ícone ou com a tecla de porcentagem, né? O que o Guitar Pro entende agora aqui? Que é para ele tocar o primeiro compasso do violão e repetir o que consta no primeiro compasso do violão. E enquanto ele estiver passando aqui pelo violão, ele também vai tocar o que tem aqui embaixo. Agora observe que no caso do ritornelo, quando eu coloco o símbolo ritornelo, ele já adiciona também aqui embaixo. Porém, o símbolo repetir compasso não foi adicionado aqui embaixo. Aí que está o pulo do gato. É assim que você vai trabalhar, Fagner, para fazer o seu groove em uma faixa e em outra faixa você faz o seu solo. Porque o groove realmente, a base ela pode se repetir, é muito comum. Agora o solo ficar sempre repetindo a mesma coisa não é muito comum de um solo realmente. Então o que o Guitar Pro entendeu aqui? Que ele vai fazer, ele vai repetir o primeiro compasso, porém no solo ele vai ler como está aqui realmente. Ele não vai repetir o primeiro compasso, ele vai seguir para o segundo compasso. E por que isso é possível? Porque, como eu falei, o Guitar Pro ele lê a partitura como um todo. Ele lê a partitura pelos compassos. Ele está lendo o compasso 1, que tem no compasso 1, ele vai ler o que tem no compasso 2. E o ritornelo, como ele é adicionado a todas as faixas, ele vai ler o que está aqui no compasso 1, e quando ele identificar que no compasso 1 da próxima faixa também tem um ritornelo, ele vai voltar para aqui. Como esse símbolo de repetição não é adicionado às outras faixas, aí sim o Guitar Pro poderá executar uma repetição de apenas uma faixa e tocar outra faixa contínua sem nenhum problema. Vamos colocar aqui para ouvir. Observe que a minha base continua a mesma e o meu solo ele mudou, ok?
Aqui eu continuo, eu fiz alguns exemplos com alguns cenários, né, assim, alguns tipos de coisas que acontecem nas músicas. Eu fiz um exemplo rápido aqui só para o Fagner ter uma base. Então, depois que eu saio do Mi, que eu estou fazendo uma sequência de Mi aqui com cochê e semicochê, eu vou para um Sol, ou me desculpa, eu vou para um Fá sustenido, depois um Sol, faço uma frase e retorno para a minha mesma levada aqui do início. Começo a fazê-la aqui. Só que aqui eu já repito mais vezes. Não, aqui eu repito apenas uma vez. Então, como eu já fiz aqui em cima, eu já posso fazer aqui também. Adicionar o mesmo símbolo. Por quê? Eu estou repetindo isso aqui mais uma vez. Então, seleciono o compasso e coloco esse símbolo. Ele vai repetir o que tem nesse compasso. Essa repetição é repetir um compasso. E que compasso é esse? O compasso anterior. Daqui a pouco a gente vai ver repetir dois compassos. Eu coloquei esse exemplo também. Aqui acontece a mesma coisa. O solo ele muda, porém a minha base ela vai continuar a mesma. Ok? Vamos continuar aqui para ela não ficar muito longa. Depois disso eu venho aqui de novo para o Fá sustenido, faço de novo um Sol, faço essa frase e caio novamente naquela minha primeira base. Porém, desta vez eu repito essa base aqui, eu faço ela uma vez e repito uma, duas, três vezes. Repito ela três vezes. Então, como resolver isso aqui? Essa é a minha base principal, no caso, minha primeira levada. Então eu pego essa daqui, eu posso fazer o seguinte, eu vou determinar que essa daqui eu vou repetir mais uma vez. Eu posso fazer isso aqui também, dizendo que ele vai repetir. Opa, ele vai repetir o que está aqui. E eu fazer assim também, dizendo que ele vai repetir o que está aqui. Ou, o que eu aconselho vocês fazerem, é fazer isso aqui, ó. Clicar no repetir dois compassos. Observe que ele faz a união do compasso 11 com o compasso 12. Então, o que ele está fazendo no momento? Ele pegou esse primeiro aqui e vai repetir uma vez. Ele pega, ou era esse daqui, eu subi demais, desculpa. Ele pega esse compasso aqui e repete uma vez aqui. E pega esse compasso, que é a mesma coisa desse, e repete mais duas vezes. Porque eu já havia escrito ele mais três vezes. Então, para que eu não precise escrever de novo, eu faço isso. E observe que o meu solo, ele muda, ele não é o mesmo. Aqui eu coloquei um arpejo em Mi menor. Aqui eu já coloquei um arpejo em Mi diminuto. E aqui eu coloco uma frase meio louca aí, que vocês vão ver daqui a pouco. Agora, pô, você só vai fazer isso na base? Não, a gente pode fazer isso também na parte do solo. Aqui eu coloquei uma repetição, ele fica fazendo a mesma levada no solo, digamos que ele faz a mesma frase, um tipo de lick no solo. E aí eu posso repetir o solo também. Vamos ver aqui, eu faço ele, aqui é a minha primeira vez que eu faço, então eu faço ele uma, duas, três vezes, a mesma coisa lá de cima. O que eu faço? Aqui ele vai repetir uma vez, aqui como a gente acabou de aprender, aqui ele vai repetir duas vezes. A minha base agora, ela vai permanecer
uma coisa diferente, vai permanecer não, ela vai ser diferente, porque eu estou no Fá sustenido, depois vou para um Sol, porém o meu solo ele vai continuar a mesma coisa. E depois eu encerrei aqui os dois fazendo a mesma coisa, só para finalizar o exemplo. Vamos aqui pôr para tocar. Ok, muito bom. Então, Fagner, é isso. É uma solução simples e fácil para você resolver aí esse dilema. Escreva o groove, o compasso, no caso, aqui do groove que você está fazendo aqui. Eu estou falando groove porque ele me disse que era um groove que ele estava fazendo, mas pode ser qualquer ritmo. Mas vamos lá. E aqui você vai dizer no próximo compasso quantas vezes ele vai repetir. Então eu já tenho para ele repetir uma vez e duas vezes. Caso queira mais, você vai fazer essa jogada que eu fiz. Esse, como ele estava repetindo 3 vezes, eu coloquei uma mais duas, que é igual a 3. Se fosse 4 vezes, eu poderia colocar o símbolo, esse símbolo que repete 2 aqui 2 vezes. Mas um último detalhe aqui que eu vou passar para vocês sobre a repetição. Eu não posso fazer uma repetição sem ter compassos abertos para repetir. Observe o seguinte: nesse último compasso eu não tenho mais nenhum compasso para cá, e minha opção repetir 2 compassos já se encontra aqui desabilitada. Por quê? Ele não tem mais um compasso para puxar, porque eu clicando aqui, o que ele entende é que ele vai pegar este compasso mais o compasso, o próximo compasso, e uni-los na mesma repetição. Como isso? Por exemplo, vou colocar qualquer nota aqui, só para exemplo. Aqui eu consigo repetir um compasso. Eu só tenho um compasso disponível. Então a minha opção repetir um compasso, ela está disponível. Minha opção repetir 2 compassos não está. Caso você queira repetir 2 compassos de vez, o que é que você faz? Você abre 2 compassos e clica no primeiro compasso que você abriu. Observe lá em cima, eu vou dar um zoom aqui, ó. Clicando no último compasso, a minha opção ela é desabilitada. Clicando no penúltimo compasso, ela já é habilitada. Por quê? Porque ele encontra mais um compasso para unir. Clicando aqui, o que é que ele faz? Ele uniu esse compasso mais esse para repetir o que está no compasso aqui 18. Ok? Então, Fagner, é isso. Eu creio que isso vale ajudar. Caso ficou alguma dúvida, eu não fui claro em algum momento, deixe o seu comentário, pode perguntar, pode aí deixar a sua dúvida, que assim que possível eu retorno para você. Vou deixar na descrição do vídeo o link aí para você baixar os 2 exemplos, tá bom? E então
Então eu agradeço por ter assistido o vídeo, por ter curtido também os vídeos, e não não se esqueça de estar sempre acompanhando, que vai vir muita coisa aí sobre Guitar Pro 6. Assim, sempre que possível eu vou estar postando alguns vídeos. Então agradeço a todos, uma boa noite e tchau, tchau.